Sabe como uma ideia bem poderosa sobre identidade nacional pode dar origem a uma das maiores igrejas do Brasil? Hoje, a gente vai desvendar a história da Igreja Presbiteriana Independente. É uma jornada que começa com um sonho de autonomia e que resulta numa denominação com um DNA, sabe, um rosto genuinamente brasileiro. Vamos nessa? O ponto de partida é todo aqui nessa frase. Ela vem da própria IPB e resume assim perfeitamente o motor por trás da sua fundação. Isso aqui não é só uma citação, não, é uma declaração de propósito que define toda a existência deles. A busca por uma fé que falasse a língua e vivesse a cultura do seu próprio povo. E olha, aquele sonho não ficou só na imaginação. Hoje ele é bem real, materializado em mais de 500 igrejas espalhadas pelo Brasil inteiro. É um número que mostra a relevância, o alcance que essa visão teve. A gente está falando de uma instituição de peso no cenário nacional, que nasceu de uma convicção muito, muito profunda. Então, é aqui que a nossa análise começa. Vamos mergulhar nessa busca por uma igreja que não queria ser só uma missão estrangeira em solo nacional, mas sim uma expressão autêntica da fé reformada, com a cara, com a identidade do Brasil. Para a gente entender como se chegou em 1903, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. As raízes da teologia vêm lá da Reforma Protestante no século XVI. Dando um salto para 1859, o presbiterianismo desembarca no Brasil com missionários americanos. Mas o ponto de virada mesma acontece menos de 50 anos depois. Uma divisão. Uma divisão crucial que deu origem à IPB. Tá, mas por que essa divisão aconteceu? A questão é que, conforme a igreja crescia, uma tensão fundamental começou a aparecer. De um lado, a gente tinha a liderança missionária estrangeira que fundou a igreja. Do outro, uma nova e vibrante geração de líderes brasileiros que sentia que, olha, já era a hora de tomar as rédeas do próprio destino. Esse conflito pode ser resumido em dois modelos que estavam, assim, batendo de frente. De um lado, o modelo missionário, com liderança e grana vindo de fora. Do outro, o projeto nacionalista, que pedia por autonomia financeira, controle das próprias instituições e, acima de tudo, uma liderança que fosse do Brasil. Era um choque de visões que, cedo ou tarde, ia acontecer. Essa tensão toda que estava ali, sabe, borbulhando por baixo dos panos, não podia durar para sempre. Na virada para o século XX, uma série de questões específicas levou o conflito para um ponto sem retorno, forçando uma decisão que mudaria para sempre o cenário protestante aqui no Brasil. Essa separação girou em torno de 3 eixos principais. O primeiro, e o mais importante de todos, era a autonomia da igreja. O segundo era sobre quem ia definir a estratégia de missão e a formação de novos pastores. E o terceiro foi a chamada questão maçônica, um debate sobre se a fé cristã e a maçonaria eram compatíveis. Embora não tenha sido a causa mais profunda, foi o estopim, sabe? A gota d'água que fez tudo acontecer. E assim, chegamos ao momento da separação. Mas é fundamental entender isso não como uma simples briga, uma divisão. Foi uma verdadeira declaração de independência. Foi o amadurecimento natural do presbiterianismo no Brasil, a afirmação de uma identidade nacional. A data ficou marcada na história, 31 de julho de 1903. Um grupo de líderes, formado por pastores e presbíteros, deu o passo decisivo. Eles não estavam apenas saindo, eles estavam fundando algo novo, o núcleo do que viria a ser a Igreja Presbiteriana Independente. É muito importante a gente entender a interpretação histórica disso. A cisão de 1903 não foi sobre teologia. A fé reformada foi mantida. Foi essencialmente sobre identidade. Uma crise de governança que mostrava o desejo por uma igreja que se visse como parte da nação. Uma evolução, não uma rebelião de doutrina. Bom, já vimos a história. Mas e hoje? Como é que aquele sonho de 1903 se manifesta nos dias atuais? A identidade da IPB continua sendo moldada por um propósito bem claro, que eles mesmos resumem em 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar é adorar. O centro de tudo é a adoração a Deus. E isso reflete uma flexibilidade cultural interessante, acontecendo tanto em formatos mais tradicionais quanto nos contemporâneos, reconhecendo que existem múltiplas formas de expressar a fé. O segundo pilar é proclamar. A missão de anunciar o Evangelho continua sendo central, sempre com base na fidelidade às Escrituras, mas também buscando ter um testemunho cristão relevante para os desafios da sociedade brasileira de hoje. E, por fim,
promover. Aqui o foco é o desenvolvimento das pessoas e da comunidade com um compromisso de promover o crescimento humano através do ensino da Bíblia e do discipulado, buscando uma transformação real de vida. A história da IPB é, no fim das contas, uma narrativa muito poderosa sobre autonomia e identidade. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Em um mundo cada vez mais globalizado, de que forma essa busca por uma identidade própria, seja ela nacional, cultural ou espiritual, continua a ser uma força que molda as instituições ao nosso redor? Fica aí a reflexão.